Para a palestra magna, O Despertar dos Líderes Integrais, um caminho da nova liderança do século XXI, chamamos o palestrante Vanderlei Passarella, mestre em administração de empresa, atualmente dirige a Synchron Participações, autor dos livros O Despertar dos Líderes Integrais e Fábrica de Ideias, Banco de Oportunidades. É uma honra tê-lo aqui conosco, Vanderlei. Tá legal. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui hoje, ter esse convite de estar compartilhando com vocês um pouco da nossa visão sobre liderança, essa visão da liderança integral que a gente desenvolveu junto à Unipaz, a Universidade Internacional da Paz, aqui em Botafogo, no Rio. E sem dúvida é sempre um momento muito bacana para a gente poder estar compartilhando isso, principalmente num fórum com administradores. Essa segunda oportunidade que eu tenho de participar de um ENCAD, o primeiro foi o ano passado lá em Teresópolis, também foi muito gratificante e ter uma plateia mista, né, com alunos, profissionais e empresários. Acho que isso é sempre um momento de troca, né, de enriquecimento para todos. E eu queria compartilhar, na verdade, é sempre falar em público é um momento que a gente pode estar também aprendendo muito, né, dependendo de como que a gente encara essas situações, porque estamos sempre nesse processo de aprendizagem. É uma coisa que, principalmente para quem é estudante e vai entrar na carreira, é sempre ter em mente de que o aprendizado é um processo contínuo, né? A gente nunca se forma com o diploma. O diploma talvez seja o início do aprendizado, né? Seja aquela porta de entrada para o mercado, e é o momento que a gente vai estar começando uma caminhada, né, que pode ser rica se ela for conjugada, né, em termos de trabalho e de estudo, né, em termos de ação e reflexão. Mas antes de falar desse Despertar dos Líderes Integrais, né, cujo quem também se interessar, o livro está à disposição para comprar aqui no balcão ao lado, tá? A editora se prontificou a vir aqui hoje, né, e deixar aí à disposição. Antes de falar desse despertar, eu queria até me apresentar um pouco, falar um pouquinho que nós vamos falar nessa 1 hora. Eu vou fazer uma apresentação pessoal, falar dos focos da liderança integral, definir o que é essa liderança integral, e falar quem foram grandes líderes integrais na história, porque sempre me perguntam o que é, depois de definir o que é a liderança integral, a gente quer saber quem são esses líderes, né? O que eles fizeram de diferente, o que diferencia uma liderança integral de uma liderança talvez convencional, ou até o que diferencia um líder de um gestor e assim por diante. Depois nós vamos falar um pouquinho desses líderes integrais ao nosso lado. Se há essa figura do grande líder na história, também há a figura de líderes integrais, pessoas que fazem o seu caminho de liderança de uma forma integral, que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes até passam despercebidos, mas que têm, no meu entender, têm se despertado e têm paulatinamente caminhado, né, para a construção de uma sociedade diferente, de um mundo novo, né, de um mundo melhor. Não é uma novidade, vocês vão ver que a liderança integral ela já existe há milênios. Nós não estamos aqui requerendo a autoria de algo que na verdade pertence à humanidade, e esse movimento ele tem desabrochado em diversos locais ao mesmo tempo e tomando forma, porque eu acho que é chegado um momento em que nós precisamos encarar os fenômenos, né, as dificuldades, os desafios que a gente tem de uma maneira abrangente, entendendo que há uma complexidade talvez como nunca vista antes. Basta entender o momento, né, as coisas que estão acontecendo em paralelo, na própria Mãe Terra. Eu falo Mãe Terra porque a gente tem um paradigma também a quebrar de pensar que o homem conquistou a Terra, né, de que a Terra nos pertence.
o que é uma visão distorcida, porque nós somos filhos da Terra, né? Nós somos filhos desse processo evolucionário de bilhões de anos, né? Não estamos falando nem de milhões, estamos falando de bilhões de anos, e saímos desse útero, né? Dessa mãe, e a gente acaba esquecendo isso e estamos vivendo uma complexidade enorme, porque nós vamos ser 10 bilhões de pessoas na face da Terra neste século. Então, é previsto que ainda nesse século XXI a gente atinja 10 bilhões, o que é um desafio em termos de todos os termos, logísticos, de alimentação, consumo de recursos. E dependendo da forma como nós, como sociedade, e esse é o grande ponto, né? Porque enquanto eu posso cuidar da minha casa, em alguns aspectos talvez, às vezes nem sempre, né? Mas enquanto eu posso cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar dessa grande casa que é a Terra? Como é que nós vamos em conjunto? Então não podemos ignorar de que há um desafio sem precedentes, no mínimo esse desafio de sustentabilidade, né? Mas também há um desafio sem precedentes de nós podemos caminhar para um mundo mais igualitário. Ainda as diferenças são muito grandes, né? Ainda há uma estratificação forte, né, em diversos países, e o nosso vem melhorando, mas ainda há uma desigualdade forte. E isso, no campo de recursos humanos, coloca uma questão forte. E no campo empresarial também, no campo das nossas organizações, o que nós, como administradores, como líderes, como estudantes, pessoas que estão nas suas carreiras, como nós podemos contribuir para que esses desafios no campo tanto planetário, ecológico, no campo social e até no campo individual, porque nós vamos ver agora, quando a gente fala de planeta ou de sociedade, na verdade tudo flui para nós mesmos, porque a grande transformação que nós precisamos fazer para que a sociedade melhore, as relações sejam mais produtivas, para que o planeta seja encarado, né, a Terra seja encarada como mãe, e a ecologia, a sustentabilidade possam ocorrer, ela só vai funcionar se, antes de tudo, cada um de nós realizarmos aquela grande transformação que é a transformação da consciência, a transformação de nós mesmos como líderes da nossa vida. Esse é o grande desafio que eu acho que eu venho trazer com essa visão da liderança integral. Mas falar um pouquinho sobre a minha carreira, quer dizer, eu passei por diversas empresas, né? Eu tenho mais de 30 anos aí de trabalho como executivo, passei por esses grupos nacionais, nasci e cresci, comecei a trabalhar em São Paulo, estou no Rio há praticamente 13 anos, onde nos últimos 12 anos eu tive na Petroflex. Eu fui diretor, depois presidente da Petroflex, que é uma fábrica de borracha sintética, uma das 10 maiores do mundo, aqui em Duque de Caxias, e que no processo foi vendida para uma multinacional chamada Lanxess, né? Então, quando eu, de certa forma, conduzi também esse processo de venda junto com os acionistas, eu acabei migrando para o grupo Peixoto de Castro, onde eu também fui presidente fundei a área química do grupo e fui presidente da empresa química durante os últimos 5 anos. E eu vou falar um pouquinho sobre o que foi desenvolvido nessas duas empresas um pouco mais para frente. E recentemente, no início desse ano, eu fundei a minha própria empresa, que é a Simplon Participações, onde eu me dedico a processos de governança corporativa, ajudar na transformação de empresas de uma perspectiva de dentro para fora, sempre com essa visão, né, de processos interiores que vão se refletir no exterior, e também eu me dedico ao desenvolvimento de lideranças, que é o tema do meu livro e da palestra de hoje. Em termos de formação, eu tenho o prazer de ser mestre em administração, quer dizer, pertenço aqui ao fechado clube dos administradores, mas também eu fui bacharel em economia e fiz a engenharia mecânica, a minha formação na Universidade de São Paulo. E recentemente eu adquiri essa pós-graduação em abordagem interdisciplinar aqui na Unipaz, que foi para mim uma grande alegria, porque me trouxe a fundamentação dessa nova abordagem, que é a transdisciplinaridade. Eu quero falar um pouquinho sobre ela depois.
Também eu tive o prazer de poder estudar fora do país. Eu tive nessas 5 universidades, em praticamente aí os 3 continentes, né, nos Estados Unidos, na Europa, e pude perceber a diferença de enfoque até entre executivos, né? Quando a gente acaba estudando em algumas dessas escolas, eu era em turmas de 60, 70 pessoas, talvez o único brasileiro, e trocando experiências, né? Quando a gente faz grupos de trabalho, a gente vê as diferenças culturais aflorarem, e observar isso em si próprio também é muito rico, é algo que eu recomendo quem tiver essa oportunidade de poder também ter essa experiência fora do país, é muito bom. Eu tenho também uma experiência acadêmica, quer dizer, eu estou coordenando esse núcleo de gestão e liderança na Unipaz, mas eu também fui professor e chefe da cadeira de comércio exterior na Universidade de Ibiriçá, lá em São Paulo, e também sou membro do Colégio Internacional dos Terapeutas, que é uma sociedade de terapeutas lá em Brasília, fundada por Jean Zelup e Roberto Crema, os dois, e Pierre Vai, os 3 que também se fundaram a própria Unipaz. E finalmente eu tenho aí meus 3 livros, né? Tem um livro que eu escrevi já há muito tempo atrás, que foi Criando o Seu Próprio Negócio, que foi publicado pelo Sebrae e que tem sido usado já há mais de 20 anos como sendo um livro para formação de empreendedores de base tecnológica. E deu até no início o processo da Empretec usava esse livro, né? E hoje já tem outras literaturas, né? Mas também eu escrevi esse Fábrica de Ideias, Banco de Oportunidades, que é um livro sobre inovação, e finalmente o Despertar dos Líderes Integrais, um livro que está à disposição aqui também, publicado pela Quantmark. Então essa é um pouco a minha trajetória, quer dizer, e principalmente ressaltar que nesses últimos 30 anos, né, eu desenvolvi uma carreira principalmente executiva, chegando aí nas funções de diretoria e de presidência, principalmente aqui no Rio, né, nessas 2 últimas empresas. Mas, na verdade, apesar de toda essa trajetória, eu acho que, como todos nós devemos encarar dessa forma, né, que nós somos crianças, né, aprendendo e compartilhando, porque isso, essa humildade da gente poder ter uma trajetória que tenha resultado, que tenha, não gosto dessa palavra, mas de certa maneira um certo sucesso, né? Ela também só vai ter sentido e significado pleno se a gente encara tudo com muita humildade, porque afinal de contas, né, a grande pergunta que a filosofia sempre coloca, né, há milhares de anos, né, quem somos nós? Essa é a grande pergunta, né? Se a gente não entender de que nós somos parte de um processo muito maior, e não conseguimos ver de que há, ao mesmo tempo, dentro de cada um de nós, uma grandiosidade e uma insignificância, essa aparente dualidade, esse aparente paradoxo, se a gente não conseguir integrar isso, nada da nossa trajetória pode ter sentido. Porque eu lembro de um sábio mestre, né, que ele dizia o seguinte: uma vez eu conheci um homem que ele era tão pobre, que a única coisa que ele tinha muito era dinheiro. Então, essa frase sempre cala profundamente na minha alma, porque essa busca desenfreada pelo dinheiro, pelo chamado sucesso, pode desembocar num grande nada, né? Naquilo que a gente faz, corre atrás e não consegue, no final da vida, muitas pessoas, e isso quem trabalha com cuidados paliativos, né, que é aquele cuidado em pessoas que estão no leito de morte, né, sabe que muitas pessoas têm um profundo arrependimento de não poder ter se dedicado a alguma coisa, né, que fizesse sentido, não ter entendido profundamente o que fala na sua alma, o que eu estou aqui para fazer, o que eu estou aqui para realizar, né? Quando a gente se deixa levar pelo material apenas, e eu digo assim, o material é extremamente importante, né? Nós não estamos, se a gente se descuidar dessa visão da materialidade, a gente vai se descuidar de nós mesmos, porque nós somos essa incorporação desse ser que precisa, né, sobreviver e ter felicidade, né, ter o bem-estar. Acho que o grande ponto é que nós temos que buscar o bem-estar sim. O que não podemos ter
que o bem-estar se sobreponha a tudo e ele seja a meta última, porque apenas o bem-estar deixa de lado aquilo que é o bem-ser, que é talvez o grande desafio da complexidade que eu estou falando desse novo século. Como que nós podemos bem-estar e bem-ser ao mesmo tempo? Como nós podemos procurar focar numa vida rica sob o aspecto de conhecimento, sobre o aspecto de aprendizagem, sobre o aspecto da vivência, de estar fazendo e realizando coisas, mas ao mesmo tempo uma vida rica sobre o aspecto de como é que a gente se posiciona, o que nós trazemos, né, de efetivo nessa nossa caminhada. Então, por isso que eu acho que essa figura, né, do aprendiz, ela tem que ser, no meu entender, algo que fala no nosso coração. Se cada um de nós entender que essa insignificância e grandiosidade ao mesmo tempo, e ter essa humildade, certamente o nosso caminho vai ser muito mais rico do ponto de vista do que a gente é capaz, tanto de aprender, do que a gente é capaz de contribuir. Né? Essa capacidade de ver, primeiro, a grandiosidade, vem do entendimento do nosso potencial, que, como vocês sabem, até hoje, nós mal compreendemos essa potencialidade que reside dentro de cada um de nós, né? Essa possibilidade de utilizar um manancial infinito de conhecimentos que nós temos, né? Eu gosto da frase de Sócrates, que ele diz que aprender é resgatar aquilo que a gente traz de dentro. Aprender esse processo de trazer à tona aquilo que a gente já tem dentro de si, esse potencial todo. Então, ver essa grandiosidade, ver como tudo funciona no nosso corpo, sem a gente dar uma ordem de comando, quantos processos infinitamente inteligentes cada um de nós realiza diariamente, né? Então há um potencial de inteligência e plenitude enorme para cada um, mas também é aprender que a nossa própria insignificância. Quando a gente olha para esse universo e vê cada dia que a ciência avança, né, nos limites do universo, ela consegue captar de uma maneira eloquente, de uma maneira linda, maravilhosa, de que a Terra é apenas um pálido ponto azul nesse infinito universo que nos rodeia. Quando nós comparamos a nossa Terra à nossa galáxia, ela não é absolutamente nada. A nossa galáxia, a gente sabe hoje que tem entre 100 e 200 bilhões de estrelas. São números que a nossa capacidade intelectual não alcança. O que é 200 bilhões de estrelas? E quando a gente compara a nossa galáxia com outras galáxias que agora estão sendo descobertas, a gente vê que tem galáxias 120 vezes maiores do que a Via Láctea. O que é isso? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente vê que nós somos um pequeníssimo, minúsculo ponto de nada. Para que arrogância? Para que essa vontade de ter e destruir? Por que não compreender o próximo? Por que não trabalhar algo em que a nossa própria junção de esforços tenha um resultado muito mais consequente? Esse espírito, né, de juntar paradoxos, de unir opostos, que é unir a nossa insignificância com a nossa grandiosidade, é talvez o princípio da transdisciplinaridade. O princípio, uma lógica não excludente. Uma lógica onde a gente abraça esses aparentes opostos e os trazem dentro de nós uma nova abordagem mais consciente, né? Aprendendo a não ver essa exclusão, mas sim uma abordagem inclusiva, onde se essa junção de paradoxos for realizada, não precisamos mais ter nenhum tipo de preconceito. Podemos acabar com os dias das consciências, da consciência X, Y, Z, porque tudo vai ser apenas uma consciência, né, e não uma consciência específica de algo. Então, eu acho que eu gosto de trazer essa figura do Nenê, né, porque é isso que a gente deve se encarar como nós. Somos aprendizes numa grande escola que a cada dia podemos ter a oportunidade de acordar e fazer o nosso dever de casa. Cada dia a gente tem a oportunidade de acordar e poder caminhar em direção ao melhor de nós mesmos. Se nós tivermos, primeiro, a coragem, né, e a determinação para tal. E isso são dois pontos, talvez, importantes, porque sem coragem, sem vontade, a gente não sai do lugar.
E sem determinação, disciplina, aquele exercício diário de você poder, mesmo sem enxergar onde vai desembocar, você continuar com o seu foco, com a sua vontade. Eu vou trazer exemplos de grandes líderes que fizeram isso, sem mesmo capacidade de ver onde iria chegar. Eles insistiram naquilo que eram os seus ideais, naquilo que era a sua visão de transformação, e chegaram lá. Chegaram lá. Eu queria falar o que são esses focos, né, da liderança integral, para poder definir então o que é um líder integral. O primeiro foco de um líder integral é o foco nas tarefas, nos resultados. Eu queria começar até um pouco antes, tentando trazer um pouco da diferença entre o gestor e o líder, né? Nós, como administradores, temos que ter isso muito fortemente, porque as duas figuras são extremamente importantes. É a lógica da inclusão e não da exclusão. O gestor, aquele que gere o dia a dia, aquele que acompanha os processos em busca de uma eficiência, ele, de certa maneira, mantém o status quo. Ele mantém as coisas funcionando. E ele busca fazer com que essas coisas funcionem cada vez melhor. Então essa é a figura do gestor. O que é o líder? O líder, ele tem uma preocupação maior com a mudança de estado, saindo de um estado A e indo para um estado B. Portanto, são figuras que às vezes podem se entrechocar, dado objetivos, dado metas um pouco diferentes. O líder se preocupa muito mais com a eficácia. O que deve ser feito? Como é que nós temos que... Onde nós podemos chegar? São perguntas mais afeitas até à visão, à filosofia, enquanto que o gestor tem uma visão muito mais afeita, né, ao dia a dia, à ciência, à metodologia matemática. E isso é muito importante da gente poder definir, porque enquanto que o líder ele vai buscar essa mudança, ele não pode buscar mudança sem ter em mente um resultado. Ele tem que focar nas tarefas específicas buscando esse resultado. Um grande líder empresarial é aquele que consegue entender a situação da sua empresa, vê ela de uma maneira sintética, vê quais são ele faz as perguntas certas, ele está aberto à escuta, ou seja, ele não quer fazer aquilo que ele traz do seu coração de antemão, mas ele está aberto a entender aquilo que precisa ser feito, para que aquela organização, aquele escritório, aquele consultório, aquela área de gestão, aquela área de atuação, possa evoluir de um estado A para um estado B. Isso é a grande tarefa desse líder, desse agente de transformação, essa pessoa que está realmente disponível e com vontade de fazer algo diferente. Mas há um segundo foco para o líder, que é o foco nas pessoas, nos relacionamentos. E isso tem sido motivo da literatura administrativa também há muitos anos. Afinal, um líder deve focar nas pessoas, nos relacionamentos ou nas tarefas? Como se essas duas atividades fossem excludentes. E aí que eu trago de novo essa visão transdisciplinar, né? Que a visão da transdisciplinaridade é uma lógica da inclusão e é uma lógica que vai entre, através e além das disciplinas. É abordar as disciplinas como sendo integradas, né? E não tratá-las de uma forma separada ou de uma forma fragmentada. Essa visão de todo, essa visão sintética requer uma atitude transdisciplinar por nossa parte. É aquela ideia de você fazer ciência com consciência. A ciência é importantíssima, mas se ela for trabalhada sem consciência, ela pode desembocar o quê? Na guerra. Agora, trabalhar apenas a consciência é para os mestres espirituais, os gurus. Então, um líder, para poder trabalhar ciência com consciência, é quando ele abarca os dois. Ele abarca o foco nas tarefas e o foco nas pessoas. Recentemente, a Harvard Business Review publicou um artigo, foi agora em agosto desse ano. Eu considero, talvez, a Harvard Business Review como sendo uma das revistas top no mundo em termos de publicações, que usam, né, da ciência e da prática administrativa, utilizam casos, né, para trazer, para até nos levar a um outro patamar de compreensão dos nossos problemas, né. Acho que cada um, principalmente eu me refiro aqui aos estudantes, quem entrar na carreira, né, nunca abandone a leitura, né, sempre procure trazer um rol de leituras para você se enriquecer, né, e principalmente leituras qualificadas, porque também há muita coisa que você coloca no liquidificador, cheio de líquido, vai extrair um pequeno
é um pequeno fluido lá no fim. Então, saber escolher faz parte de uma carreira bem-sucedida. É escolher as leituras, mas nunca deixar de estar se aprofundando. Então, me referindo a Harvard Business Review, esse artigo dizia o seguinte: ele analisava Maquiavel no começo do artigo. Ele falava: Maquiavel estava errado. Puxa, mas Maquiavel, ele é tido como uma figura, a gente tem uma visão de Maquiavel como sendo um autor, primeiro, estratégico. Né? Há um sem número de pessoas que o admiram e que leem a sua obra, O Príncipe, como sendo princípios de ação efetiva. De fato, eu li O Príncipe e vi nele muitas recomendações práticas que talvez pareçam do mal, né? Como a gente fala, maquiavélico, lembra algo do mal, entre aspas, mas nós temos que nos reportar que foi há mais de 500 anos atrás que ele escreveu. Ele recomendava ao rei como ele deveria, ao príncipe, né? Como ele deveria gerir os negócios, né? De uma maneira mais eficaz. Mas também há aqueles que veem em Maquiavel, como eu falei, essa visão distorcida do processo. Mas a Harvard Business Review diz o seguinte: Maquiavel estava errado. Por que estava errado? Porque ele preconizava para o príncipe que o príncipe, para poder administrar as coisas do Estado, ele deveria escolher entre a força e o calor. Né? As palavras que ele usava eram força e calor. E o que era a força? A força nada mais é, no entender do Maquiavel, do que essa capacidade, essa competência, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem. A força, no entender do Maquiavel, era o foco nos resultados. E ele dizia que também o príncipe se defrontava com a opção do calor. O que é o calor? O foco nas pessoas, o foco nos relacionamentos. E aí Maquiavel dizia o seguinte: não é possível ser os dois ao mesmo tempo. E se o príncipe tiver que escolher entre um e o outro, que ele escolha a força, porque aí sim você vai trazer resultado. E nos reportando há mais de 500 anos atrás, o resultado significava trazer água para a população beber, ter alimento, ter condições de esses resultados trazerem para o príncipe a capacidade de ele se manter no poder, porque ele estaria justificando a sua posição frente à sua população. Aí a Harvard Business Review falou o seguinte: não só Maquiavel estava errado, porque através de pesquisas, eles fazem pesquisas documentadas nesse artigo, com diversas metodologias, mostrando que o líder precisa ser os dois ao mesmo tempo. E mais, se um líder tiver que escolher o que ele deve fazer, ele deve começar pelo calor, o que é uma quebra de paradigma violento. Começar pelas relações. E acho que talvez aqui todo mundo de recursos humanos esteja aplaudindo, né, esse recente artigo, porque vem de encontro a essa nossa função de trabalhar as pessoas. E de fato, por que trabalhar o calor? Porque é através da relação que um líder consegue confiança. É o único fator de que ele vai ser respeitado, vai ser seguido de fato. Porque líder é uma questão não só de ter um seguidor, mas de formar uma atmosfera em que consiga desenvolver em cada um do que está no mesmo processo uma capacidade de liderar. No mínimo, a capacidade de liderar a si próprio. Se esse líder não for capaz de compreender as pessoas, gostar das pessoas e agir com esse calor, com essa formação humana necessária, ele não cria a confiança. E a confiança é um processo bionívoco. Quando eu consigo instilar confiança nas pessoas, ou seja, que elas confiem naquilo que eu estou fazendo, pelo meu exemplo, pela minha capacidade, pela minha congruência, eu digo mais do que coerência, porque às vezes a vida leva a gente ao longo de uma trajetória a ser uma metamorfose ambulante, e isso é importante, ser vários homens ao longo de um processo de vida, mas eu digo uma congruência que você mostra e você não consegue confiança. Mas também é bionívoco, porque se você é capaz de despertar a confiança de alguém, você também precisa confiar. E talvez aí esteja o grande nó górdio, né, da liderança. Desses líderes que, infelizmente, são colocados em postos de comando. Eles não são, de fato, líderes, são chefes nomeados, que não são capazes de confiar. Não porque eles são pessoas monstruosas, mas porque
não conseguiram na sua vida pessoal e profissional ter segurança. O medo invade a sua alma. Então, para ser um líder efetivo, você precisa fazer uma anamnese, precisa exorcizar os seus próprios demônios. Isso é um processo interior. A palavra parece forte, mas essa é a figura que eu vejo. Então, quando a gente vê na Harvard Business Review algo desse tipo, eu vejo com muito bons olhos, porque a literatura administrativa vem procurando trazer, e talvez um dos pioneiros foi Blake Mouton, com grid gerencial, falando que a gente deveria ser ao mesmo tempo as duas coisas. E isso nos levaria, de certa maneira, a uma liderança participativa. Porque olha só, se um líder tiver apenas foco nas tarefas, tiver apenas a força, ele passa a ser um líder autoritário, aquele que quer conseguir resultados a qualquer preço, que é o que a gente vê de uma maneira mais comum nas organizações, nos escritórios, nos locais. Não, eu preciso fazer acontecer de qualquer jeito. Então, começa a gerar um processo que desemboca num comportamento não ético, onde os fins justificam os meios. E isso não é aceitável. Nós temos que começar a dizer não para esse tipo de comportamento. Nós precisamos transformar, no mínimo, a nossa área para que o comportamento seja ético, pautado por um comportamento não corrupto, por um comportamento que tenha congruência e coerência para nós mesmos e para outras pessoas em volta. Caso contrário, quantos recursos são jogados pelo ralo? Quanta ineficiência, né? Quantos processos, quantos milhares de anos que a gente poderia estar na frente, que nós ainda estamos engatinhando, porque cada um tem que acordar. E não é possível, nós não vamos impor isso a ninguém. O que nós podemos fazer é catalisar processos de transformação para que essa consciência ética desperte naqueles que caminham com a gente. E muito mais pelo exemplo. Porque ninguém vai impor para o outro. Nenhuma ideologia, nenhuma teologia, nenhum sistema político, nada disso vai impor. Porque o homem é livre nas suas escolhas. Esse princípio, essa chama de grandiosidade e significância está dentro de nós. É apenas quando cada um consegue entender a amplitude da mudança que ele pode fazer, se ele se transformar, se ele adotar uma postura de ética, uma postura de trabalho, uma postura de se relacionar com pessoas. E quando ele fala então nessa confiança, nessa possibilidade de começar pelo calor, isso é fantástico, porque é aí que você vai realmente trabalhar um processo que não é autoritário. Se o foco for apenas na tarefa, é autoritário. Por outro lado, se o foco for apenas nas pessoas, esse líder, ele é um líder paternalista, que dá o tapinha nas costas de todo mundo, não se preocupa com a meritocracia, não se preocupa em desenvolver realmente resultados. Ou seja, não há escolha. A liderança é preciso ser as duas coisas ao mesmo tempo. Foco nas tarefas, foco nas pessoas, calor e força. Então, se por um lado eu fico feliz, né, e meu livro tem apontado isso, o trabalho que a gente faz na Unipaz aponta isso, essa possibilidade, na verdade, esse dever de juntar esses dois focos, há uma divergência no artigo da Harvard Business Review, porque uma coisa é o diagnóstico, é isso que nós precisamos, né, esses dois focos. Outra coisa é o prognóstico. Então, o que é o prognóstico? Você vai no médico, ele te dá o diagnóstico, você está com dor de barriga. E o prognóstico, o que é? O remédio você vai tomar esse. O prognóstico é a forma como você vai se transformar. Vai passar de um estado A para um estado B. Enquanto a Harvard Business Review, ela dá como prognóstico determinadas posturas para você poder executar ao mesmo tempo a tarefa e as pessoas, ou seja, determinadas formas de se comportar em reunião, formas de como você se coloca, inclusive a impostação de voz, etc. e tal, a nossa visão de que isso é talvez reducionista, é algo que talvez seja de fora para dentro. Quando na verdade a grande questão, e eu acho que isso é a liderança integral, é quando o líder percebe que ele só vai conseguir ter esse princípio de inclusão, de tarefa e resultado, que é um dever provado. Então a gente não pode sair daqui hoje sem ter essa visão de que para liderar é preciso esses dois focos. Mas ele só consegue, na nossa visão da liderança integral, esses dois focos, se ele também se preocupar com um terceiro, que é o foco no todo, na conectividade.
O que é esse foco no todo? Ele tem 3 dimensões. O todo significa entender o contexto em que você atua. O todo também significa entender a conexão de você com você mesmo. É uma coisa intrapessoal. E o todo também significa entender o mistério. Entender de que nós estamos num mundo que é parecido, o nosso conhecimento é parecido com uma ilha. Quando a gente vê essa ilha, a ilha do conhecimento, e onde a barreira, quer dizer, os contornos da ilha definem os limites do conhecimento. Na medida em que o homem amplia essa ilha, aumentando o seu conhecimento, que é o que está dentro da ilha, ele também aumenta os contornos, num processo infinito. Cada vez que a gente conhece algo, mais os limites do nosso conhecimento, do desconhecido, também amplificam. É um processo também transdisciplinar. Paradoxal. Na medida que a gente consegue compreender que a conexão começa dentro de nós mesmos, passa por um contexto onde nós atuamos e vai para esse mistério universal, cósmico, a gente começa a adquirir a possibilidade, no meu ponto de vista, no ponto de vista da transdisciplinaridade, de você realmente poder executar esses 2 eixos. Porque é algo que vem de dentro para fora. É isso que eu acabei de falar. O mundo só muda quando cada um de nós, como disse Gandhi, for a mudança que a gente quiser para o mundo. Esse é o grande desafio de cada um de nós. É o desafio de fazer a sua existência valer a pena. Ser rica, cheia de significado. O que significa? Qual é a etimologia da palavra significado? Significado vem de signo, que é um símbolo. Cada um de nós, 7 bilhões de pessoas que hoje habitam esse planeta Terra, cada um de nós tem um símbolo. Cada um de nós tem um signo. É uma contribuição diferente, tem um significado. E esse tem sido, talvez, ultimamente, a grande preocupação da administração, da gestão, do planejamento, que é qual é o sentido, qual é o significado daquilo que a gente está realizando. Se não fizermos isso, não evoluímos. Então esse é o foco tríplice da liderança integral. Esse é o paradigma, né, que a gente quer quebrar. Mas ainda vem a pergunta, ok, como é que a gente faz isso? Quem são as pessoas que fizeram isso? Como é que, na verdade, isso é um assunto, né, para desenvolver esse foco tríplice? É uma caminhada? É um processo que a gente pode... E a gente tem feito isso com as nossas turmas, né, que vem passando pelo processo lá na universidade, mas também a gente vê essas figuras já, né, na história da humanidade. Um grande líder foi Mandela. Esse foi um líder integral. E é muito fácil identificar os 3 focos dele. Ele foi um homem que, por conta do preconceito racial, ficou preso durante 26 anos. Durante 26 anos, esse homem não esmoreceu. Vocês pararam para pensar que se a gente fica sem emprego 2 meses, a gente entra em parafuso? Pararam para pensar que às vezes a gente quer resultados imediatos numa ação que começou ontem? Quando esse homem, durante 26 anos, ele ficou recluso na prisão, ele continuou trabalhando seu interior, de tal maneira que, ao ser solto, ele virou presidente da África do Sul e, com um gesto nobre, ele incluiu todas as pessoas. Ele foi para o eixo dos relacionamentos. Como? Primeiro, não sendo vingativo. Ele não buscou vingança contra aqueles que o colocaram na prisão. Muito pelo contrário, ele buscou cooptá-los ao processo. E o que esse homem conseguiu por essa conexão interior que ele tinha muito forte? Ele conseguiu amplos relacionamentos, mas ele também conseguiu amplos resultados. Ele acabou com o apartheid. Quer um resultado mais significativo do que esse? A gente pensa que às vezes o resultado é só em lucro. Lucro é uma consequência de um trabalho bem feito. Os resultados são muito mais amplos. As medidas, né, já estão mudando, não é mais PIB, é o FIB, não é mais o Produto Interno Bruto, é a Felicidade Interna Bruta, é o IDH, não é mais medidas estanques, né, de processos internos, de como é que está o desenvolvimento de uma nação. O IDH é muito mais amplo, média educação, saúde, analfabetismo, desigualdade. Esse foi um homem fantástico. Quem assistiu o filme Invictus, né, não deixa de se emocionar com a trajetória desse grande líder integral. Outro grande líder integral, Madre Teresa de Calcutá.
E eu trago exemplos aqui de diferentes continentes, da África, né, também, os dois, né, tanto Madre Teresa também nasceu em Calcutá, mas se desenvolveu também na Europa. Mas ela foi uma grande líder, por quê? Durante 7 anos ela submeteu, né, ao Vaticano a proposta da sua instituição Missionários da Caridade. Durante 7 anos ela deu com as portas na cara. 7 anos ela queria trabalhar o potencial dos mais desvalidos entre os desvalidos, talvez uma missão parecida com São Francisco de Assis, né, de trabalhar aqueles que eram relegados a quinto plano na sociedade. E de repente essa mulher consegue a aprovação, inicia o trabalho, né, e hoje o Missionários da Caridade ela está em mais de 70 países, com mais de 50 mil colaboradores e bilhões e bilhões de dólares de contribuição. Um grande sucesso, grande resultado. Uma mulher que se manteve plenamente conectada, né, no sentido realmente até religioso do termo. O relacionamento com ela, quem sabe da presença dela, era dessa humildade que eu falei no início, dessa capacidade de entender o outro, de olhar no olho do outro e compreendê-lo e fazê-lo se sentir bem. E conseguiu amplos resultados. Fantástico. Outro grande líder integral foi Einstein. A gente costuma pensar que Einstein era apenas um cientista, mas ele fez algo impensável, ele mudou a nossa concepção do universo, e com isso mudou a nossa capacidade, inclusive de transformar, né, o mundo que a gente vive. Tudo que nós vemos hoje da microeletrônica tem início nessa ideia básica de que matéria é igual a energia. E ele dizia o seguinte: penso 99 vezes e nada descubro. Faço silêncio e a verdade me é revelada. Isso é fantástico. Porque ele provou de que não era só o raciocínio puro, não é a ciência pura, mas sim a integração de diversos aspectos do homem. A sua intuição, a sua inteligência espiritual, por que não dizer, uma inteligência existencial, uma inteligência emocional de se relacionar, uma inteligência mental também muito desenvolvida, né, pela ciência, e também essa inteligência física, né, da sensação que ele tem, de ele poder se distanciar durante uma semana e voltar com uma equação na mão. Uma equação fantástica. E esse homem ele era tão amplo nesses aspectos de relação, de conexão e de resultados, sem contar esse resultado fantástico de mudança que ele conseguiu nos paradigmas científicos, que ele foi convidado, pouca gente sabe disso, ele foi convidado a ser presidente do Estado de Israel que estava sendo formado. E o que ele disse? Muito obrigado, não estou apto a tal. Tamanha a sua humildade e a sua compreensão do que era a sua contribuição, né, do que ele podia fazer pela humanidade. Ele não estava apto a dirigir o Estado de Israel. Grande e fantástico. Outro grande líder é Gandhi. Quem foi esse homem? Um homem plenamente conectado, um homem plenamente centrado no seu eixo. Conseguiu um dos resultados mais inesperados. A libertação da Índia, sem derramar uma gota sequer de sangue. Nós, como humanidade, ainda estamos começando a entender quem foi Gandhi. O que ele fez de fato? É um exemplo que nós vamos ter que dissecar ao longo da história. Quais foram os passos que ele deu? Como é que ele conseguiu esse amplo relacionamento? Essa ampla confiança das pessoas, para que elas se colocassem na frente de batalha de peito aberto, sem carregar uma arma, contra um exército absolutamente armado na Inglaterra. Fantástico! Então, isso dá para ilustrar de que ser um líder integral é mais do que transformar, é conseguir amplos resultados, um resultado que transcende o meramente monetário. O monetário é uma consequência importantíssima, nós não devemos deixar de lado. Temos esse sucesso financeiro, isso é importante, mas ele é parte de um processo que pode ser muito mais amplo e que, se ele for levado a cabo, vai nos transformar inicialmente a nós mesmos, mas vai transformar as pessoas em volta e vai transformar também a nossa própria sociedade, que vem viciada, que vem esses contornos ainda com a mentalidade de guerra, né? Quando que, de fato, a consciência, a mentalidade da paz ou da guerra está na mente, na cabeça de cada um. É a forma como a gente vê que muda o mundo.
Mude o seu comportamento, mude a sua forma, os seus componentes mentais, a sua cultura mental, e o mundo vai mudar imediatamente. Essa visão da realidade é uma visão de que essa realidade pode ser ao mesmo tempo concreta e construída. Ela pode ser ao mesmo tempo algo que existe e algo que pode ser criado. Finalmente eu trago talvez um exemplo que eu chamo de arquétipo do grande líder, do líder integral, que também está no prefácio do meu livro. O arquétipo é aquela figura representativa, que ela é limítica, de certa forma, que talvez seja até uma lenda. E eu trago aqui a figura do José do Egito. Talvez a figura esteja um pouco pálida aí, mas o José do Egito, todo mundo conhece a história, ele é esse arquétipo daquele que conseguiu amplos resultados. Ele foi administrador do Egito, ele conseguiu amplos relacionamentos, porque ele perdoou os próprios irmãos que o tinham vendido como escravo, ressignificando sua própria história num momento crucial. E ele conseguiu isso tudo por quê? Porque ele era plenamente conectado. Ele era alguém capaz da hermenêutica, de interpretar sonhos. Algo no mundo sutil e não concreto. Algo que está no inconsciente pessoal e coletivo. Ele é aquele que conseguiu essa conexão ampla que eu falo. Primeiro consigo mesmo, depois com o contexto e depois com o mistério. Aplicado isso no dia a dia dele, ele teve a coragem de ser esse grande líder integral, que é capaz de resultados, relações e conexão. Esses talvez sejam os exemplos que eu possa trazer, e talvez eu tenha aí mais 15 minutos para tentar concluir. Quem são os líderes integrais ao nosso lado? Eu, humildemente, digo o meu caso, porque eu tento me transformar no líder integral, tento cada dia acordar e executar isso que eu tenho falado, é um desafio. Mas o meu caso, rapidamente, na Petroflex, foi quando eu comecei a ter essa visão. Quando eu assumi a diretoria da Petroflex em 2001, era uma empresa que tinha sido privatizada lá em 1990 pelo Modiano, governo Collor. Foi a primeira empresa no Brasil a ser privatizada. Foi a primeira empresa a ser privatizada e ela não tinha resultado. Então, era um desafio enorme, porque um gigante. Vocês imaginam uma empresa que chegou a faturar mais de $1 bilhão de faturamento líquido, sendo uma das 10 maiores de borracha sintética no mundo, uma fábrica aqui em Duque de Caxias, outra no Polo de Triunfo, outra lá em Pernambuco. O que nós podíamos fazer? E aí nós começamos, quando a empresa não tinha diretoria, tinha só um diretor superintendente e um financeiro. Quando eu entrei na empresa para compor uma nova diretoria, minha grande contribuição foi: nós precisamos ter uma visão. O que nós queremos fazer? Quem somos nós, afinal? E foi, eu digo para vocês, depois de um processo longo, de muita análise, mas também de muita síntese, que a gente chegou a uma pequena conclusão. Nós não somos uma fábrica de borracha. Nós somos uma empresa de elastômeros. Essa pequena mudança, eu digo para vocês, fez todo o significado, toda a diferença. Porque entre ser um fabricante de borracha e ser uma empresa de elastômeros, vai uma distância enorme. Nós mudamos toda a nossa base de produção, o nosso sistema de planejamento e controle da produção. Mudamos o nosso sistema de informação, o nosso ERP, tivemos que trocar. Estabelecemos filiais fora do Brasil. Viajei naquela época feito um doido. Eu tenho mais de 3 anos de viagens computado fora do Brasil. Não morando fora, mas viajando. Fizemos base em Hong Kong, fizemos em Wilmington, nos Estados Unidos, criamos a outra em Rotterdam, na Holanda. Enfim, por quê? Porque vender elastômeros não é vender borracha, é vender um produto de base tecnológica, onde a presença nos mercados é importante. Quando a gente começou a fazer isso, a empresa começou a sair daquele prejuízo, daquele pouco resultado, foi paulatinamente se desenvolvendo. O que nós fizemos para poder conseguir o apoio e a cooptação de todas as pessoas que trabalharam com a gente? Foi essa visão do relacionamento, a confiança. Nós trouxemos todos e cada um de todos os 700 funcionários da empresa a entender qual era a nossa estratégia. Você vai fazer agora? Cada 3 meses nós nos reuníamos com todos nas fábricas, explicando quais os resultados, o que nós estávamos fazendo, como é que a gente estava caminhando.
E digo para vocês que esse processo foi tão bacana que em 2001 a Petroflex, que faturava quase 1 bilhão, ela tinha um valor em bolsa, na Bovespa, de 30 milhões de dólares. Não era nada. Nesse processo, nós mudamos completamente os resultados, o faturamento aumentou, o lucro veio aumentando paulatinamente ano a ano, tal ponto que, no bojo de uma reestruturação, eu fui alçado a presidente. Pouco tempo depois, a empresa conseguiu valer em bolsa algo em torno de 450 milhões de dólares. Ou seja, foram 15 vezes mais, um grande sucesso financeiro, né, vamos dizer assim, que foi conseguido o quê? Com relações. Foi conseguido com significado. A gente mudou uma pequena, né, como eu lembro de Theodore Levitt, quem estudou o livro de marketing dele, né, que é o produto ampliado. A gente mudou essa visão do que era nosso escopo, mudou completamente o que nós éramos capazes de fazer. E quando eu fui chamado para vender a empresa, dentro de uma reestruturação da própria petroquímica no Brasil, né, em função da redefinição da Petrobras, de como ela devia atuar na petroquímica, nesse atual governo, foi com muito pesar, né, que a gente vendeu a empresa, porque era realmente um caso extremamente que chamava o nosso coração, mas ela foi vendida por 450 milhões de dólares, ou seja, os acionistas tiveram seus resultados. Quando eu saí da empresa, eu falei para vocês, eu fui para o Grupo Peixoto de Castro e fundei lá a empresa GPC Química. E ali foi talvez o meu maior aprendizado, porque eu peguei uma empresa que tinha uma geração de caixa operacional chamada EBITDA, aqui para os administradores, né, economistas, que montava os diversos negócios que ela tinha, que estavam fragmentados, juntava todos, dava uns 50 milhões de reais, com 3 fábricas também, espalhadas pelo Brasil. Quando eu cheguei nesse ambiente, ela tinha uma dívida de 250 milhões de reais. Como é que pagaria os juros, 250 milhões de reais a 10% ao ano, num cálculo muito rápido, nós estamos falando aí de 25 milhões só de juros. E não é isso, porque 10% é o juro de quem está emprestando dinheiro. Quem está tomando dinheiro paga 18, paga 15, paga 20, depende do tipo de crédito. Como é que essa empresa ia pagar? Mas, quando eu entrei lá, eu falei, não, nós vamos consolidar esses negócios, fazer uma transformação logística, fazer uma redução, obviamente, de custo fixo, etc, 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 a gente vai levantar, isso foi em 2007, a gente vai levantar a empresa. Perfeito. Eu sabia que era um desafio grande, né? Mas acontece que, no primeiro ano, 2008, a geração de caixa pulou para 90 milhões. Fantástico, nós quase dobramos a geração de caixa, por conta dessas reestruturações. E a nossa dívida começou a cair, já não era 250, 230, nós íamos ainda em processo de investimento, e a empresa estava nessa situação complicada por excesso de investimento. Eu digo que tem 2 horas cruciais no ambiente empresarial. É a hora que se contrata e é a hora que se investe. Contratar é o ativo, que a gente fala ativo, que não é ativo, né, que são as pessoas, mas é mexer com o sutil, é mexer com aquilo que não é concreto, mas é um momento crucial. Processos de contratação devem ser extremamente bem conduzidos para a gente poder trazer pessoas que vão se afinar, que vão se comprometer, né, e acho que essa palavra-chave hoje é comprometimento, né, no nosso encontro de hoje, que vão entrar nesse significado de filosofia da companhia. Mas o momento do investimento também é um momento chave. Investir mal significa não gerar caixa, né, como o Brasil fez durante muitos anos, fazia estradas que ligavam nada ao lugar nenhum, investiu bilhões e bilhões que foram para o ralo. Esse é um exemplo muito crucial. Então, para mim, foi um grande desafio que eu aceitei. Mas, no final de 2008, veio uma crise de proporções mundiais, os bancos começaram a quebrar. E como é que uma empresa endividada rola sua dívida com bancos quebrando? Não rola. Falaram, não rola. Não dá para rolar. Literalmente, nós quase quebramos. Quebramos. Porque o preço dos nossos produtos, os preços internacionais, despencaram para menos de 1/3. A matéria-prima comprada da Petrobras, o gás natural, aumentou de preço. Um processo que até hoje eu não consigo entender a razão de uma política desse tipo. Mas o que aconteceu? Nossos fundamentos foram arrasados e a dívida não conseguia ser rolada.
Foi aí que eu aprendi, né, o que era uma liderança integral, talvez aprender o conceito em si e a grande dificuldade de vivê-la, né? Porque é acordar cada dia sem saber se você vai fechar o caixa, quem você vai pagar. Nós passamos a dever 60 milhões para fornecedores, de um dia para o outro. Como é que essas pessoas, no caixa, no contas a pagar, na logística, na entrega, na compra de matéria-prima, como é que todas essas pessoas poderiam se manter no seu dia a dia motivadas a trabalhar se nós não estivéssemos passando para elas um grande significado? O que nós fizemos? Primeiro, uma transformação de mim mesmo. Eu lembro de um professor no mestrado que ele dizia: um executivo você conhece é no fogo. E essa talvez seja a grande lição. A lição de um sucesso financeiro como a Petroflex é maravilhosa, ela encanta. Mas a lição de uma dificuldade enorme financeira é impagável. Porque você tem que aprender a superação. E é isso que eu fazia cada dia. Eu acordava, minha mesa estava sempre limpa, não tinha papel. Confiando nas pessoas, faça isso, faça aquilo, vamos trabalhar em equipe. Reunia periodicamente, diretoria toda segunda, reunião com as pessoas da empresa todo mês, reunião fora da empresa cada 6 meses, passando o que estava acontecendo, quais eram os nossos passos. Com isso todos entenderam o significado, que era o seguinte: nós não estamos aqui nessa empresa por acaso, estamos cada um, todos nós, aprendendo o que é superação. E todos aprenderam a se superar. Quando no final do ano passado eu passei o bastão, depois de 5 anos lidando com uma fundamentação que é gás natural que não mudava, a gente percebeu, né, depois de 5 anos que eu toquei esse processo exaustivo, eu cheguei para o acionista e falei: eu acho que nós temos que mudar, porque eu realmente já estou esgotando a minha capacidade de como que a gente conduz esse processo. Mas consegui fazer a dívida nesse período cair para menos de 200 milhões, que era 250, e ainda nós pagamos 150 milhões a bancos de juros. Como é que nós fizemos isso? Aí é realmente a superação. Vende áreas, fecha outras áreas, arruma sócios para tomar conta de outro negócio, reduz mais o custo, opera de forma diferente, passa a representar produtos, passa a aumentar a receita. Fizemos uma capitalização. Num momento difícil, conseguimos capitalizar mais 60 milhões dentro da empresa com investidores, numa capitalização privada, não aberta em bolsa. Fizemos de tudo o que era possível e a empresa continuou. E quando eu passo realmente a empresa, então, para um outro presidente, no final do ano passado, eu encontro as pessoas depois que trabalham comigo, né, e todas elas, né, são capazes de se relembrar o aprendizado que tiveram, né, as suas próprias transformações. E eu encontro um headhunter, aliás, um, mas vários, que vem me dar parabéns. Eu falo: parabéns, durante esse período eu tentei tirar várias pessoas e não consegui. Talvez esse seja a medida do que é o sucesso. Como eu digo, sucesso não é só financeiro. Nós não conseguimos fazer a empresa zerar a sua dívida. Talvez esse seja um grande sucesso financeiro que a gente pudesse buscar, mas as condições não permitiam. O sucesso foi transformar as pessoas que estavam conosco, né, e conseguir fazer com que elas entendessem, né, e a grande lição que todos nós aprendemos. Então, faz parte da liderança integral ressignificar, assim como Mandela ficou 26 anos na cadeia, ressignificando qual era o seu trabalho. Durante 26 anos ele não teve nenhum sucesso. Ele era um ser, uma pessoa que estava talvez de mãos atadas. Mas essa mão atada era só o começo de um trabalho, era o início de um grande trabalho, de uma grande realização que ele viria a colocar em obra anos e anos depois. Hoje eu posso colecionar alguns casos de ex-alunos, né, que passaram pela liderança integral, que se transformaram, né? Eu gosto de citar o caso da Mônica, que ela dirige uma associação chamada Mão Amiga aqui na Pavuna, que cuida de crianças autistas. É mais do que um trabalho, uma missão. Vocês imaginam o que é educar, cuidar de crianças autistas? E ela nos procurou para fazer o curso de liderança, dizendo que ela estava querendo entender o que era liderança, porque ela queria contratar o líder certo. Quando de repente ela descobre, ao fazer o curso, que o líder certo era ela mesma. Ela tinha potencial de liderança. Não porque ela devesse fazer desse jeito, daquele jeito ou daquele outro jeito, como dizem os manuais, né, que estão aí cheios de fórmulas, de bolo, de receitas, mas quando ela percebeu que ela poderia fazer aquilo que ela nasceu para fazer, que era cuidar. E cuidar das facilitadoras que estavam com ela.
quando ela começou a cuidar das facilitadoras, entendeu os relacionamentos, entendeu a conexão que ela devia manter, o nível de acolhida da mão amiga triplicou. Triplicou, em menos de um ano. E a minha alegria que eu tive com ela recentemente, ela falou que agora está 10 vezes maior. Ou seja, é algo impressionante. Resultado, por relacionamento, por conexão. Finalmente eu quero citar o caso do Gustavo, que fez um recente depoimento também para nós, lá no curso de liderança, onde ele também conseguiu amplos resultados. Ele começou um escritório de contabilidade na casa dele. Esse escritório, quando estava com 3, 4 pessoas, ele foi fazer o curso de liderança. E aí, por um motivo também muito pequeno, aparentemente muito pequeno, mas que custa para a gente cair a ficha, né? Foi quando ele entendeu de que ele deveria cuidar dos problemas e não se distanciar dos problemas, solucionar problemas, porque ser contador não é fazer contabilidade. Ele entendeu que a essência da contabilidade, do escritório de contabilidade, é resolver problemas. É ser, de alguma forma, também psicólogo, entender o que o cliente precisa. Quando ele fez isso, ele tirou um peso dos ombros dele. E ele passou a ter resultados. Os clientes começaram a indicar um para o outro. E ali, hoje, o escritório dele já tem 15 pessoas, está indo ano que vem para 20 pessoas, ele já está com uma base de 80 clientes. E ele diz que a liderança integral, né, amplificou talvez 10 anos em 10 anos em 2. Quando ele consegue entender que o relacionamento e a conexão, principalmente a conexão dele, quando ele se transforma e encara as coisas de outra maneira, produz excelentes resultados. Essa é a essência do que é a liderança integral. A grande questão, só para concluir duas frases, né? A grande questão do trabalho da nossa sociedade pós-industrial, e eu digo uma sociedade pós-industrial porque acho que nós estamos vencendo a época da Revolução Industrial. Nós ainda vivemos no dia a dia a cultura da sociedade industrial. Mas nós já estamos na era da cibernética, da informática, da robótica, da microeletrônica, da bioengenharia, aonde ele vai nos levar a novos patamares, imprevisíveis, ainda não imaginados. O potencial da rede, da internet, da microeletrônica ainda está começando. Eu digo isso porque andei lendo sobre inteligência artificial e vi como é vasto. Então, ainda nós estamos com um potencial enorme, científico e físico, mas o que adianta a gente mergulhar, né, nas profundezas do oceano e captar a 4.000 metros de profundidade, fazer mineração lá embaixo, se nós não conseguimos captar as profundidades de nós mesmos? Nós avançamos nessa sociedade industrial fantasticamente nas nossas revoluções científicas. Falta essa grande revolução de liderança. Falta essa grande transformação em busca de uma sociedade ética que seja boa para todos nós, que tenha amplas consequências. Ninguém deve abdicar do seu bem-estar, mas deve buscar o bem-estar em paralelo com o bem-ser. Então, eu acho que a grande questão é a possibilidade que cada um de nós tem de liderar as nossas próprias vidas num grande processo de transformação, num grande processo de significado do que nós estamos fazendo. Todos nós podemos deixar um legado. Um legado não é uma grande organização em cima de pedra, porque o tempo rói a pedra. E a gente viu uma grande organização no Brasil ruir feito um papel. Qual é o grande legado da liderança? É aquilo que a gente contribui para cada um e para as nossas próprias vidas. É o sentido que a gente dá. É a riqueza de acordar cada dia e falar: eu consegui esse dia, estou indo, caminhando, talvez para não sei aonde, mas esse não sei aonde, ele é cheio de intenção, eu quero chegar lá. Eu vivo cada dia com uma intenção, mas eu tenho uma expectativa tranquila, que nem Mandela, que nem Gandhi. Eu vivo centrado, conectado, porque o resultado virá. Trabalha e confia, esse grande lema, né? Você poder executar o seu trabalho confiando, mas não é uma confiança cega, é aquela confiança baseada no seu próprio suor, né? É pensar 99 vezes, não descobrir e não desistir, porque daqui a pouco um lampejo aparece na sua cabeça e você descobre que a energia é igual à massa. E é caminhar cada dia em direção a esse melhor de nós mesmos, realizarmos esse nosso potencial de forma produtiva e construtiva.
é entender, é aumentar a nossa própria autoestima. Nós precisamos da autoestima, ela é construtiva. O que nós não podemos ter é a arrogância, que é o oposto de autoestima. As pessoas confundem. Nós precisamos da autoestima, compreender esse nosso potencial, mas executá-lo com humildade. E aí sim, nós vamos ter resultados amplos, uma camada cada vez maior de pessoas. Isso é liderança integral, né, pelos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. E é entender isso. Nós estamos nesse momento, uma capacidade de transformar cada um de nós, esse potencial que a gente tem, e que cada um de nós pode descobrir, fazendo as perguntas certas. É escuta. Cada vez que eu vejo uma pessoa que vem para mim com todas as respostas, eu fujo, porque essa pessoa não sabe o que está falando. Quem tem todas as respostas não entende que o conhecimento é uma ilha. Cada vez mais que a gente sabe, mais o desconhecido é abarcado. Portanto, a gente faz um exercício em sala, que a gente prova matematicamente que o grupo entende melhor a verdade do que uma consciência individual. A força do grupo é poderosa. Finalmente, a minha última frase, né, é uma frase de Maslow aqui para os administradores de RH, né, eu acho essa frase fantástica, que ela diz o seguinte: o fato empírico que as pessoas que realizam e se realizam, ou seja, aquelas que fazem acontecer e que também caminham no topo da sua pirâmide, vocês conhecem a pirâmide de Maslow, né, que começa com necessidades básicas e vai para a autorrealização, ele diz, são também os mais compassivos. Gandhi, Mandela, Madre Teresa, essa força do amor, essa força da capacidade de construir, são os que mais melhoram e reformam a sociedade, que buscam, de fato, essa transformação produtiva da sociedade, os que mais combatem as injustiças, a desigualdade, a escravidão, a crueldade e a exploração. Nós não podemos mais acordar todos os dias e olhar uma criança na rua pedindo esmola e achar isso normal. Tem um termo que a gente cunhou, né, que Pierre e Roberto da Unipar cunharam, dizendo que isso é uma normose, é uma patologia da normalidade. Isso não é, nós precisamos, algo precisa falar alto no fundo de nós. E não esperarmos que um político, um líder religioso, quem quer que seja, vai resolver as questões. Somos nós que vamos resolver. Quando alguém atira um papel no chão, é pegar delicadamente o papel com amor e dizer, você esqueceu um papel no chão. É assim que a gente transforma. Nós não vamos impor nada a ninguém. Ninguém muda ninguém, isso não é ilusão. Ninguém educa ninguém, como diz Paulo Freire. Nós nos educamos nos encontros e nos tropeços da vida. É quando a gente consegue realmente passar por determinadas situações, é que a gente vai se educando, que a gente vai caminhando paulatinamente para sermos o melhor de nós mesmos. E também são os mais eloquentes defensores da excelência, da eficiência e da competência. Se vocês querem ser realmente um astro da competência, aquilo que a escola de administração coloca como sendo o nosso maior trunfo, procure exercer esse lado da pessoa, né? O lado humano, o lado da transformação, o lado da conexão. Porque é isso que vai permitir uma profundidade de resultados. Eu agradeço muito o tempo de vocês, né? A oportunidade também de estar colocando essas coisas que eu realmente acredito. Está aqui os meus contatos, da minha empresa, da Unipaz também. E espero que a gente possa sair daqui com um pouquinho de inspiração para essa difícil caminhada que todos nós temos. Muito obrigado.